existir uma forma diferente de enfrentá-las para buscar melhor solução. A chegada de um irmão. As crianças têm de participar da chegada de um irmão. O nascimento de uma criança numa família que já tem filhos é um acontecimento familiar e não do casal. Toda a dinâmica familiar será alterada. Mesmo que os pais não contem que um irmão está a caminho, o filho percebe algo diferente no ar. Quando a criança percebe uma coisa que é real, mas desconfirmada pelos pais, mesmo que seja para protegê-lo, essa atitude pode ter consequências significativas para o seu desenvolvimento. Ela pode questionar a sua percepção da realidade ou começar a criar fantasias que podem gerar muito mais angústia do que a situação real geraria. Sendo deixado de fora, em aparente inocência feliz, sente-se traído e enganado. É melhor enfrentar a situação e ir ajustando as coisas com o tempo. Um bom preparo antes do nascimento alimenta o carinho pelo irmão depois e diminui a ansiedade no momento de sua chegada. Todas as mudanças devem ser feitas, de preferência, antes de o bebê chegar. Por exemplo, tirar a chupeta, mudar de berço ou de quarto, passar a ir à escola. Desse modo, o filho maior não associa os fatos à chegada do bebê. Não pensa, tive de abandonar meu reinado tomado por outro. Se o primeiro filho for muito novo para tais mudanças, deve-se esperar que ele esteja adaptado à chegada do irmão para então fazê-las, mesmo que passe um pouco da idade esperada para novas conquistas. Os comentários típicos não ajudam nada. Nossa, como você é grande! Não precisa mais de chupeta. Olha como seu irmão é pequenino. O mais velho não deve privar-se de seus hábitos pela chegada do irmão, a não ser que estes sejam muito prejudiciais ao bebê que acabou de chegar. Uma boa maneira de facilitar a aceitação do novo bebê é dizer que os presentes que eles, os pais, estão dando foram mandados pelo irmão que acabou de nascer. Não é uma questão de conquistar com presentes, mas de o irmão fazer uma associação concreta de que o bebê traz coisas boas para ele também, já que as perdas ficarão claras rapidamente quando ele tiver a atenção dos pais dividida, por exemplo. Sentindo-se garantido em seu território, o mais velho não hostiliza o mais novo nem o encara como uma ameaça. Os pais podem ensinar o irmão mais velho a pegar o irmãozinho no colo, mostrando-lhe os cuidados necessários que tem de ter, lembrando sempre que as crianças não têm o bom senso dos adultos para saber como agir diante da fragilidade dos pequeninos bebês. É importante, porém, que ele ajude um pouco a cuidar do menor. Pode-se pedir ajuda naquilo em que ele realmente for capaz de ajudar, como abrir e fechar uma pomada, lavar os pezinhos, passar a pomada no bumbum. Se pedirem ajuda para situações difíceis, os pais podem manifestar certa insatisfação ou excluí-lo, dizendo: deixa que eu faço. O que seria muito ruim para a criança que está também aprendendo a ser um irmão. Os problemas, em geral, surgem quando o bebê cresce um pouquinho, passa a se movimentar sozinho e começa a mexer nas coisas do mais velho. Os pais devem lembrar ao primeiro filho que ele sabe coisas que o menor ainda não sabe, e os três juntos, pai, mãe e filho maior, criam então uma estratégia para que o pequeno não mexa mais nas coisas dele. Cada filho é único. O grande sonho dos pais é que os filhos sejam felizes e unidos como unha e carne. Muitos acreditam que esse sonho se realizará caso não privem nenhum filho de nada, isto é, tudo o que dão para um filho, sentem-se obrigados a dar igualzinho também para os outros. Entretanto, ninguém gosta de ser exatamente igual a ninguém. Para marcar as diferenças, os irmãos vão se engalfinhar. É unha de um na carne do outro. É também importante saber que nem tudo o que aconteceu com o primeiro acontecerá com o segundo. Logo, o que foi bom para o maior talvez não sirva para o menor. Mesmo nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, os filhos nunca são iguais. Além das diferenças genéticas, físicas e cromossômicas, a disponibilidade do casal e a disposição da família são diferentes conforme a idade e as etapas da vida. Cada um dos filhos deve ser tratado como se fosse único. Os pais facilitam muito o convívio entre irmãos quando conseguem resistir à tentação de compará-los.
Em geral, a comparação é lamentável. Sempre um sai ganhando e os outros perdendo. Os elogios serão sempre bem-vindos para alguns filhos, se não casarem com constrangimento nos demais. É muito comum os pais comentarem: não sei por que esse filho dá tantos problemas se teve a mesma educação que os outros. Geralmente, esses pais ficam atordoados, pois sentem ter feito tudo certo, mas o resultado não é o esperado. A base desse raciocínio está errada. O primeiro filho não teve um irmão mais velho, nem o segundo é o mais velho. Numa família com três filhos, o do meio é único porque nem é o mais velho e nem o mais novo. Cada filho tem um modo diferente de ver o mundo e estar nele. Somente isso já é suficiente para destruir qualquer teoria sobre justiça baseada em igualdade de condições propostas pelos pais. Um único filho. Atualmente, há mais de 7 milhões de filhos únicos no Brasil. Por isso, a dinâmica interna das famílias brasileiras tem mudado bastante. Os pais que trabalham fora já não convivem tanto tempo com o filho. No pouco tempo em que estão juntos, querem agradar-lhe. Já passamos tanto tempo longe, quando estamos juntos ainda vamos pegar no pé dele? Esse é o pensamento de compensação da maioria dos pais. Dessa forma, os pais se tornam muito mais recreativos do que educativos. O que o filho único recebe sozinho, de bom e de mal, seria normalmente repartido com os demais irmãos, caso existissem. Tal situação se amplifica quando o filho único também é o neto único de quatro avós vivos. Em casos assim, poderão surgir muitas dificuldades. A criança pode tornar-se super mimada e super dependente, transformando-se no centro das atenções, querer tudo para si, achar que os outros estão ali para servi-lo, só quer comer porcaria, não estabelece rotina para nada, é incapaz de superar dificuldades sozinho, chora, grita, agride, embirra quando contrariado, age por impulso, sempre quer ter razão e etc. Mesmo que os pais disponham de muito dinheiro, não devem dar a esse filho único ou não uma mesada astronômica. O que os pais dão aos filhos deve ser guiado pelas necessidades de cada um deles e não pelo poder econômico dos pais. Dar ao filho dinheiro no lugar de diálogo, convivência e acompanhamento do dia a dia pode satisfazê-lo momentaneamente, mas não alimenta o relacionamento com os pais nem a autoestima dos filhos. Os pais podem agir assim por culpa ou por puro prazer de proporcionar o que querem e podem, mas devem ter consciência dos prejuízos ao desenvolvimento, a partir do momento em que valorizam o ter em detrimento do ser. É muito mais fácil dar dinheiro que educar, mas o feliz sorriso de uma criança não se compra. Dois adultos que trabalham para dar tudo a um só filho podem facilmente cair no exagero, atrapalhando a educação da criança. Nada gratifica mais os pais que provocar num filho um sorriso de satisfação. Tem a impressão de estar fazendo o filho feliz, porém, uma criança que é diariamente atropelada por presentes dificilmente conseguirá ser feliz, pois, ao contrário do que parece, ela não está sendo atendida naquilo de que precisa. Ela poderá se tornar uma obesa de brinquedos. Fica estimulada por uma fome de brinquedos nessa idade e mais tarde sentirá fome de outras coisas. E o exagero não se restringe a bens materiais. Além das questões que envolvem dinheiro, o excesso de disponibilidade dos pais também é prejudicial. Mesmo que um dos pais tenha todo o tempo do mundo, não deve ficar grudado no filho. Para crescer, a criança precisa de espaço, de um tempo só dela. É muito bom quando os pais podem proporcionar e favorecer o convívio de seu filho único com outras crianças, primos, vizinhos ou mesmo amiguinhos da escola ou do clube. Essa convivência favorece uma formação mais saudável. Em grupo de crianças, ela treinará suas habilidades de convivência e sociabilidade. Crianças hiperativas. Muitas crianças e adolescentes mal educados estão tomando cloridrato de metilfenidato, Ritalina, medicamento que se destina ao tratamento do distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade.
É essa uma disfunção psiconeurológica que provoca dificuldades de concentração, viver no mundo da lua, que é o déficit de atenção, não parar quieto, que é a hiperatividade. Descrito há apenas poucos anos, esse distúrbio foi muito tempo menosprezado e mal conduzido. Agora, no entanto, está havendo exageros e confusões a esse respeito. A Ritalina não atua sobre mal-educados. Ainda assim, diagnósticos apressados e equivocados têm feito pessoas mal-educadas ficarem à vontade para continuar mal-educadas sob o pretexto de que estão dominadas pelo TDAH. O fato de serem consideradas diferentes facilita a aceitação do seu comportamento impróprio. Portanto, antes de os pais lidarem com o filho como apenas um mal-educado ou como apenas um portador de TDAH, é importante que consultem um médico e recebam a orientação correta. Tanto o portador de TDAH como o mal-educado são irritáveis por falta da capacidade de esperar, e a espera é desenvolvida pelo exercício. Ambos os tipos são instáveis, ora estão bem, ora estão mal. O portador de TDAH costuma ser impulsivo dada a falta de capacidade de se controlar. Está sempre tentando fazer outras atividades diferentes das pedidas e só consegue manter o foco em algum assunto quando se sente emocionalmente envolvido e interessado por ele. Os jovens com esse distúrbio podem também ser agressivos. Em vez de reagirem adequadamente, é mais fácil para eles liberar a agressão, um dos primeiros mecanismos de defesa do ser humano. Observe alguns dos principais sintomas presentes no portador de TDAH. Distrair-se com pensamentos internos e cometer muitos erros por pura distração. Ortografia, acentuação, pontuação. Responder antes que acabem de fazer a pergunta. Não ler a pergunta até o fim. Esquecimentos em geral de material escolar, recados, estudos feitos na véspera. Não esperar a vez de ser chamado. Interromper a fala dos outros. Agir antes de pensar. Desanimar-se com facilidade. Tirar frequentes notas baixas apesar da inteligência. Falar bastante, em sequência ou não, um assunto puxando o outro, quase sem ouvir as outras pessoas, o que o faz perder o foco inicial da conversa. Permanecer muito tempo ligado ao que lhe interessa e desligar-se do que não lhe interessa. Levantar várias vezes durante uma refeição. Fazer 2 ou mais atividades ao mesmo tempo. Ter 2 ou mais pensamentos ao mesmo tempo. Viver tamborilando os dedos das mãos. Basta sentar para as pernas se sacudirem. Mesmo dormindo, pode ter pernas inquietas. Acordar de ponta cabeça com as roupas de camas reviradas. Acordar eufórico, querendo resolver tudo naquele dia, mas acabar vencido pela preguiça. Tentar pôr em execução uma ideia, fazer projetos mirabolantes, mas logo desistir, como os primeiros obstáculos por não suportar frustrações e decepções. Esse entusiasmo é conhecido como fogo de palha, pois logo acaba. Geralmente inteligentes acabam prejudicados pelo seu desgaste. Apresentar hiperfoco, concentração exagerada em um único tema por um longo tempo, isolando-se do mundo a ponto de nem escutar chamados de outras pessoas. Quanto maior o número de sintomas e o tempo de permanência deles, tanto mais se configura a presença de TDAH. Muitos desses sinais podem aparecer isoladamente ou em conjunto também nos mal-educados. Há, porém, diferenças notáveis entre um portador de TDAH e um mero mal-educado. O portador de TDAH continua agitado diante de situações novas, isto é, não consegue controlar seus sintomas. Mas já o mal-educado primeiro avalia bem o terreno e manipula as situações, buscando obter vantagens sobre os outros.